Cinco horas e 50 minutos, Gabriele Álvares, nem a trilha, nem a vinheta, nem o patrocínio atrasaram o Papo do Esporte. Hoje entramos pontualmente, 5h50, é hora de falar de futebol aqui no Band News Minas, segunda edição. Está conosco o André Salles, editor-chefe do programa Os Donos da Bola da TV Band Minas. Tudo bem, André? Tudo ótimo, muito boa tarde para você, Bruno, também para a Gabi, para os nossos ouvintes. Vamos falar de futebol porque teve rodada no fim de semana. Rodada boa, ontem o Mineirão lotado, mais de 55 mil pessoas acompanharam essa vitória do Atlético sobre o Flamengo por 2-0, gols do Ademir, o segundo gol do Ademir, o primeiro gol foi marcado pelo Nátio Fernandes, uma demonstração de força do elenco do Galo e de apoio também ao técnico Turco Mohamed, né, André, após um fim de semana passado aí esquisito na cidade do Galo. Cara, como é o futebol, né, é um questionamento, todo mundo achando que poderia cair naquela partida, até que não tinha clima. Vou te confessar uma coisa, cara, eu fui trabalhar no jogo, no pré-jogo ali, fazendo umas entradas ao vivo pro Show do Esporte na Band, e aí um torcedor me parou e falou, o Atlético vai ganhar de 3-1 e tudo. Eu falei, você tá feliz com o Turco? Aí o cara falou, não, acho o Turco muito ruim. Eu falei, pô, então se o Atlético ganhar de 3-1, ele vai ficar prestigiado. Você acredita que o torcedor falou, então tomara que perca. Isso aí que eu acho sacanagem. Cara, isso aí pra mim não existe. Contra o Flamengo, é o rival e tal. Mas enfim, a torcida deu um show, mais de 55 mil torcedores, e talvez foi o melhor jogo do Atlético na temporada. O Atlético foi muito superior ao Flamengo, e aí a gente pode discutir se o Flamengo tem os seus problemas, o que pode estar acontecendo por lá. O fato é que o Atlético não tem nada a ver com isso, né? E fez uma partida muito segura, venceu por 2-0 e poderia ter vencido por mais. E aí o Turco ganha moral, ganha respiro. Dá pra perceber que os jogadores estão muito fechados com ele, né? Isso desde o início. Mas o Atlético é uma equipe que tem demonstrado problemas. Tem demonstrado uma equipe desorganizada em muitos momentos, principalmente defensivamente. Tem mostrado uma equipe espaçada. Será que esses problemas vão se resolver? Fato é que enquanto o Turco for vencendo, ele vai ficar no cargo. Isso é, obviamente, inquestionável, né? O futebol brasileiro, ele depende de resultados. Mas e quando vierem os tropeços? Se é que vierem, né? O que vai acontecer? Já se falou aí em Renato Gaúcho, essa informação saiu dos bastidores do Atlético, né? Então, assim, uma situação muito, muito estranha, mas fato é que o Atlético venceu o jogo e voltou ao G4. Tá ainda fazendo uma campanha, na minha opinião, modesta, porque é o elenco do Atlético, a 4ª posição. Mas fato é que venceu um rival direto e venceu bem, né, Gabi? Foi um jogo muito seguro do Atlético. Pois é, esse ponto que você colocou, André, eu acho que é o principal. O Atlético fez um bom jogo, uma partida sólida, conseguiu ter uma grande atuação empurrada ali pelo torcedor, mas aí já tem um novo desafio na quarta-feira agora contra o mesmo Flamengo, e aí fica a dúvida, qual será a postura da equipe? Vai conseguir repetir essa grande atuação? A gente tem visto um Atlético oscilando muito em termos de qualidade mesmo assim das partidas, a atuação dentro de campo. E aí já vai ter esse novo jogo contra o Flamengo. A gente sabe que o time carioca vem passando por mudanças também, trocou recentemente de treinador, mas o Atlético vai ter que dar essa nova prova agora na quarta-feira, novamente diante do torcedor, já pela Copa do Brasil nesse caso. E aí só para destacar, o Atlético teve uma baixa nessa partida, né? O Jair saiu machucado, teve uma fratura ali na mão esquerda, passando por cirurgia e deve desfalcar o Atlético pelas próximas partidas. E aí a tendência é de que o Otávio, né, que até entrou no lugar dele no jogo, seja titular ali ao lado do Alan, mas o Atlético vai ter que manter essa pegada, essa boa atuação nos próximos jogos para que o Turco tenha uma vida mais tranquila, e é só com os resultados que o técnico do Atlético vai conseguir se manter no cargo. Então na quarta-feira já é mais uma prova de fogo aí pro Galo, né, Favarini? Exatamente, vocês pontuaram muito bem que o Atlético fez uma boa partida, essa sinergia com a torcida foi muito legal. Conversei com pessoas que foram no jogo que disseram que o Mineirão estava numa atmosfera realmente muito diferente de apoio ao Atlético. Acho que, claro que sempre vai ter esse caso do torcedor que fala, tomara que perca pro Turco cair, porque aí acho que é aquele tipo do cara que já não tá mais torcendo, ele tá torcendo mais para ele ter razão ali, falar que o Turco realmente não serve, e aí torce para perder, para ir embora. Agora, como vocês bem pontuaram, essa alegria, essa euforia, ela pode durar aí no máximo 72 horas, porque quarta-feira tem um novo confronto contra o Flamengo, e aí um tropeço ou uma vitória menor, uma atuação mais questionável, pode voltar todo esse questionamento aí em cima do trabalho do Turco, que está com essa sombra aí do Renato Gaúcho, que é ex-técnico do Flamengo, inclusive saiu de lá até com resultados bastante ruins após um início promissor. Se o Atlético venceu no fim de semana, venceu o Flamengo no domingo por 2-0, o América encaixou aí o 4º jogo sem vitória e o 4º jogo
sem marcar gols, perdeu para o Fortaleza por 1-0. A gente comentava uns dias, umas semanas atrás, André, que o América tinha que tentar ir pontuando para se manter ali na parte de cima da tabela, por mais que o objetivo principal seja se manter na primeira divisão, é importante ficar ali na parte de cima, mas essa sequência negativa já coloca o time ali na porta da zona do rebaixamento. São 4 jogos sem vitória, né? E sem marcar gols. Acho que isso é muito preocupante no caso do América. O América que ficou na bronca, né? Um lance com o Conte ali, pediram um pênalti. Aí fizeram a comparação, a cotovelada do Alê, a cotovelada do Mendonça, essa cotovelada no Conte, enfim. É uma questão de critério, né? É complicado. Até achei que o lance poderia sim ter sido marcado. Mas o Voaden não entendeu dessa forma. O brasileiro é muito difícil, Bruno. Então, realmente, o América tem que tentar se recuperar o quanto antes, porque quando você vai se aproximando ali da parte de baixo da tabela, as coisas vão ficando mais difíceis, a pressão vai ficando mais difícil, né? Então, o Coelho realmente precisa se recuperar o quanto antes, porque é um campeonato muito competitivo. A gente está vendo Fortaleza na parte de baixo, dificilmente vai ficar lá, entre outras equipes. Então, pro América tentar aproveitar essa semana completa, tentar recuperar os seus jogadores, o departamento médico tá cheio, mas vem uma pedreira. E sabe quem que vem no fim de semana pro América, ô Gabi? É o Flamengo. Pois é, ele 3 mesmo. jogos contra o Mineiro seguidos. Pois é, e essa situação do América realmente liga o alerta, porque se a gente pega os resultados, são 4 jogos sem vencer, mas são 3 derrotas e um empate. Esse empate foi o mais recente, né, contra o Fluminense, que o América, a gente até classificou como resultado até ok, devido às circunstâncias da partida, teve um jogador expulso logo no início, mas realmente são resultados muito ruins, e hoje o América é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, é o 16º colocado na competição e precisa voltar a pontuar o mais rápido possível, reencontrar o caminho das vitórias, e aí vai encarar um Flamengo que a gente comentou aqui, né, quando a gente falava do Atlético em relação a esse momento do Flamengo, mas é um time muito difícil de se jogar contra. Tem jogadores de muita qualidade, jogadores muito técnicos, então realmente o América vai ter que reencontrar o caminho das vitórias, enfrentando um adversário bem difícil, mas não tem outra alternativa, né? O América tem que pensar em vencer, vencer e vencer. E aproveitar que o Flamengo joga no meio de semana contra o Atlético para no fim de semana encarar um time mais cansado e aí tentar tirar proveito disso para conseguir esse resultado positivo. Lembrando que o América não joga no meio de semana. No meio de semana tem Copa do Brasil para Cruzeiro e para Atlético, mas para o América não. O primeiro jogo contra o Botafogo vai ser só no dia 30. A América volta a campo no sábado contra o Flamengo, que jogou contra o Atlético no fim de semana. O Atlético que volta a jogar contra o Fortaleza, que jogou com a América no fim de semana. Pra gente fechar, é bom destacar o Cruzeiro. Na quinta-feira tem jogo contra o Fluminense, expectativa de um bom jogo. Hoje o Henrique Luvanor e o Léo Paz voltaram a treinar, André, e aí o Cruzeiro segue aí em preparação para encontrar o Fluminense no Maracanã. É uma expectativa grande por esse duelo, né? O Cruzeiro vai fazendo uma Série B muito boa. Fica essa pergunta, como é que seria o Cruzeiro numa Série A e tudo? Parte da dúvida vai ser tirada bom teste, né, nesse confronto contra o Fluminense. Boas notícias, né? 2 jogadores que estavam meio que na dúvida, não vinham treinando, então o Luvanor treinou, o Léo Paz também. Tem ainda o Wagner, mas o Wagner está naquela fase de transição, não deve ir para o jogo. Ganha alternativas, mas tem um desfalque importantíssimo, Gabi, que é o Neto Moura, não vai poder jogar, talvez hoje o melhor jogador do Cruzeiro nessa temporada. Neto Moura tem jogado muita bola com a camisa do Cruzeiro, dominado esse meio de campo, é uma peça realmente muito importante. Parte desses bons resultados, desse bom momento do Cruzeiro, passa pela entrada do Neto Moura na equipe, então realmente é um desfalque importante e claro, a gente segue falando dessa partida, né? O Cruzeiro entra em campo na quinta-feira, ao longo aí da semana, dentro aqui do Papo de Esporte. Favarini. Vamos falar muito desse confronto, expectativa boa, até pelo estilo dos dois técnicos, né? Expectativa para um jogo aberto, um jogo bem jogado no Maracanã, quinta-feira. Ao longo dessa semana vamos destacar bastante Cruzeiro e Fluminense. É isso que temos hoje. Valeu, André, um abraço para você, até amanhã. Valeu demais, até amanhã então, um grande abraço. Agora, 5h59, com produção de Gabriele Álvares e Bruno Favarini, termina aqui o Jornal Band News Minas, segunda edição. A chefia de jornalismo da Band News BH é de Lucas Cata Preta. A direção de jornalismo do Grupo Bandeirantes Minas é de Murilo Rocha. E a direção geral é de Bernardo Teles. Tchau, gente, até amanhã. Valeu, até amanhã. Você ouviu